Dallas. Boa tarde, voltamos à nossa transmissão aqui pelo Facebook do Amazonas Atual. A Fran Soares, está chegando a hora então, a Fran, de a gente conhecer os números, de a gente conhecer o vencedor. Ver se houve alguma surpresa ou não. O percentual, na verdade, de votos, né, para cada candidato. Uhum. Como você disse na transmissão anterior, dificilmente vai haver uma virada. O que as pesquisas eleitorais, as pesquisas de intenção de votos mostravam ali, durante todo o segundo turno, deve se confirmar Amazonino Mendes eleito, então. Isso, com uma média aí de 64 a 36 ou algo muito próximo disso aí, votos válidos. Ok. Só para explicar para o eleitor esse resultado da eleição, geralmente uma eleição municipal, como ocorreu no ano passado, em 2016, o resultado começa a ser mostrado pelo TRE ou pelo TSE 15 minutos depois de terminada a apuração. Com percentuais mínimos ainda de urnas apuradas. Exato, mas isso não ocorre numa eleição estadual no Amazonas porque a gente tem problema de fuso horário. Tem municípios que a votação só encerra às 6 horas, às 18 horas no horário de Manaus, né? Então, por isso, o TRE segura, apesar até finalizar as urnas lá. Até encerrar a votação em todo o estado. Então, por conta disso, a apuração já está ocorrendo, já tem possivelmente mais de 50% das urnas apuradas, né? E daqui a pouquinho, às 18 horas, então o TRE solta os primeiros números e a gente vai divulgar aqui para vocês. Fran, o que a gente pode ainda dizer sobre esse segundo turno da eleição? Provavelmente os resultados não apresentarão nenhuma surpresa, pelo que foi monitorado. Vamos aguardar. Lembrando que quando abrir a primeira parcial, já vai ter aí pelo menos uns 65% aí das urnas apuradas, ou seja, praticamente a capital como um todo já terá sido apurada. A gente está com duas telas aqui, uma delas medindo a capital, outra o Amazonas como um todo, vai poder dizer a vocês em tempo real qual é o percentual de urnas da capital que vai abrir já apuradas, mas eu deduzo que deva ser assim um número muito próximo já de 100% na capital, na primeira parcial aberta. Então tudo que tinha que vir da capital já terá vindo. Tá? E vai faltar o quê? Do interior. No interior nós temos 61 municípios. Os últimos a vir, que são nesse caso os últimos 35%, serão os municípios alguns de porte médio e a maioria dos de porte pequeno, que nós teremos ainda por vir. E aí pode variar 2, 3% o resultado para cima ou para baixo de algum candidato, se aproximando mais aí dessa estimativa aí que vai de 64 a 36, 65 a 35 ou 66 a 34. Algo próximo disso aí. Mas os votos apurados em Manaus já vão definir? Os votos apurados em Manaus vão dar, na minha opinião, uma vantagem maior para Amazonino Mendes. Quando começarem a vir os votos do interior, essa vantagem vai diminuir um pouco. Então é provável que nós tenhamos assim uma distância maior, uma diferença maior no momento em que nós tivermos a primeira parcial. E depois ela vai afunilando mais 3, 4 pontos, não mais do que isso. Afrânio, você concorda com a informação que já está sendo divulgada aí, a partir de uma pesquisa de boca de urna, que o candidato Eduardo Braga fica em terceiro lugar na eleição com 2 candidatos? Olha, considerando brancos e nulos, né? Essa questão. Eu diria que em Manaus sim, mas no Amazonas eu ainda tenho dúvida se isso vai acontecer, mas em Manaus sim, porque nós vimos isso aliás, em Manaus, os brancos e nulos ameaçaram inclusive o candidato que ganhou, tá? Chegaram bem perto, tá? Porque nós vimos cerca de 40%, 41% em votos totais para Amazonino Mendes e vimos 33%, 34% para brancos e nulos. Então a diferença, tivesse mais uma semana, talvez superasse inclusive o primeiro lugar. Nós tivéssemos os brancos e nulos ganhando a eleição aqui
em Manaus. Pois é, a gente leu hoje uma matéria na Folha falando sobre isso e especulando até da possibilidade do governador eleito hoje no Amazonas ter menos votos até do que brancos e nulos. Em Manaus, né? Você diz até em Manaus. Eu diria que em Manaus isso é possível. Não creio que seja assim exatamente. Mas esse fenômeno vai gerar uma outra situação que pouco está se falando. O número de votos válidos em Manaus pode correr o risco de ser igual ao do interior, quando na verdade sempre foi muito maior. Ou pode correr o risco até de ser menor, por algum motivo. É isso que eu estou curioso para a gente poder, daqui para mais algum tempo, podemos confirmar ou não. Então eu imagino que deva ter uns 650 mil votos, com todos esses brancos e nulos, devemos ter algo em torno de no máximo 650 mil votos válidos em Manaus. E no interior, se vier algo próximo de 600 mil, nós vamos ter um equilíbrio nessa situação. Mas para isso acontecer, a abstenção teria que ser mais ou menos no mesmo nível que foi no primeiro turno. Ou pouco mais acima, não muito mais acima. Se a abstenção for maior ainda, assim, muito maior, cerca de 10% a mais, seria algo meio que uma aberração, aí nós teríamos uma eleição com votos válidos de cerca de 1 milhão de votos válidos. Nós perderíamos 400 mil votos válidos comparado ao primeiro turno. Isso é uma curiosidade que eu quero ainda aqui com vocês poder analisar também. É menos da metade do eleitorado. Menos da metade do eleitorado. Pô, se você parar um pouco para pensar, nós vamos ter aí temos 2 milhões e 400 mil eleitores aproximadamente aptos a votar, e nós teríamos aí 1 milhão ou 900 mil, por exemplo, votos válidos. Seria menos da metade. Você não acha que essa eleição no Amazonas ela pode ser um termômetro, inclusive, para se discutir essa questão do voto obrigatório? Hoje o eleitor não está mais preocupado com essa questão do voto obrigatório. Ou vão ampliar o valor da multa, né, aumentar o valor da multa, ou você acaba com o voto obrigatório. Né? Eu tenho ouvido falar nisso, Valmir, mas como até falei respondendo ao Lúcio aqui, na nossa conversa anterior, eu acho que o voto obrigatório ainda vai ser obrigatório durante algum tempo. Acho que se ele fosse facultativo hoje, nós teríamos menos de 20% das pessoas votando. Basta você ver também os de 16 a 18 anos que são para eles facultativos. Eu tenho uma filha de 17 anos que ela não se interessou absolutamente em nada para tirar o seu título de eleitor, para votar. E eu não posso nem censurá-la por isso, nesse sentido aí. Mas foi o que eu vi. E acho que uma boa parte dos jovens tem essa conotação muito despolitizado, ou muito frustrado com a política, muito desinteressado, digamos assim. Pois é, mas quando o eleitor deixa de votar, ou deixa de comparecer às urnas, ele não está sendo, não é um ato político também? É um ato político. Seja despolitizado. Não sei se é tanto um ato político. O ato de desinteresse por algo é de certa forma algo ligado ao algo, né? Então você tem aí a validação do que você acabou de falar aí, tá? Sem criar polêmica, mas algumas vezes é o desinteresse puro pela política, não é nem a frustração. A frustração é quando você já se interessou antes e agora você perdeu o interesse. O desinteresse primário é aquele desinteresse que você nem chegou a ter, aquele interesse, aliás, que você nem chegou a ter. Tá? Isso me preocupa um pouco, sinceramente. Temos números aí, meu caro Valmir? Ainda não foi liberado nenhuma... Passamos das 18 horas já? Já passamos das 18, um pouquinho, 2 minutos. Depois de 18 horas e 2 minutos aqui no meu relógio, mas ainda não houve nenhuma atualização aqui do TRE. Estamos tentando aqui, vamos ver se a gente consegue informar o eleitor quais são os primeiros números aqui da... Ainda não. Você vê que no primeiro turno eles demoraram um pouquinho, acho que 10 minutos mais ou menos, quase 15 minutos para
divulgar o primeiro boletim, né? E aí depois do primeiro a coisa anda mais rápido. Porque... Até mesmo porque ele vem com uma quantidade grande já de urnas apuradas nessa então, questão. Voltando àquela questão do voto obrigatório, em determinados países é muito grande a abstenção também, né? Porque você se sentir obrigado a sair de casa para votar, para escolher um candidato, como numa eleição dessas em que grande parte da população não tinha afinidade com nenhum dos dois, não queria nenhum dos dois, então você se sente obrigado a não queria nenhum dos 9 também, que foram 24%. Exatamente. E é uma coisa interessante essa questão política, né? Porque você só pode ser candidato se tiver filiado a um partido político, mas o partido político ali ele é dominado por grupos, caciques. Né? Por caciques, e eles é que determinam quem serão os candidatos. Na maioria das vezes são eles próprios, né? E nem tem o interesse de se eleger naquela eleição, como aconteceu nessa eleição com 9 candidatos, né? A maioria ali não tinha interesse em ganhar a eleição, tinha interesse em se projetar para 2018. Para o ano que vem. Para o cargo do legislativo, né? na maioria das situações, certamente um cargo do legislativo. Você vê numa situação dessas em que os candidatos não têm compromisso com nada, o partido não tem compromisso e o eleitor obrigado a votar. Escolher. Né? É escolher Então é um contrassenso, eu acho, o voto obrigatório, e é uma coisa que a gente precisa discutir na sociedade brasileira, se mantém esse voto obrigatório. Você sabe, por exemplo, nos Estados Unidos o voto é facultativo, né? E o voto facultativo, você levou mais da metade dos americanos para as urnas, né? Agora, recente, na eleição do Donald Trump. De qualquer maneira, essa opção, digamos assim, da pessoa ir votar se assim desejar, tá? Eu acho que nós aqui no Brasil nós teríamos menos de 20% fazendo esse papel, tá? Mas seria interessante que mudaria radicalmente toda a forma de fazer política, né? Exatamente. Você teria que convencer primeiro o eleitor a ir votar, depois a votar em você, né? Agora, algumas outras correntes dizem que facilitaria o coronelismo, porque você pagaria, digamos assim, para que grandes grupos fossem votar em você. Não sei, cara, se isso seria confirmado, digamos assim, tá? Mas eu acho que seria uma renovação e passariam anos até que a população se sentisse mobilizada de novo a fazer isso. Agora essa desconfiança do eleitor ser confirmada nesse segundo turno, eu vejo ela como um recado não só para os 2 que passaram, mas principalmente também para os que não passaram. Sim, claro. De certa forma eles também estão aí... não foram vistos como opções, se fossem teriam passado eles. Chegaram os primeiros números aqui atualizados. Vamos aos números. Amazonino Mendes tem 59,7, Eduardo Braga 40,26. Qual o percentual de urnas apuradas? Temos 82% das urnas apuradas. Então o interior veio bem melhor para Braga do que a capital. Exatamente. Aqui nós temos a abstenção 24,22%, né? E baixo, brancos e nulos, 22 mais 24 dá 28, só que aí é o total. Abre Manaus aqui só, por favor, aqui embaixo. Baixa um pouquinho aqui, Manaus. Vamos ver aqui em Manaus. Manaus temos 99,64%, Valmir, tá? Das urnas, só 12 urnas não foram, 12 sessões não foram apuradas. Em Manaus nós tivemos 34% de brancos e nulos. Você está vendo? 28,88 mais 5,39 vai dar 34,2 aproximadamente de brancos e nulos, né? Confirmando o que as pesquisas internas mostraram no tracking, que davam cerca de 32,9% de brancos e nulos, deu 34, na verdade.
34,2. Então, só para você que está acompanhando, são 82,39% das urnas apuradas, né? Nós temos aí o Amazonino Mendes com 59,74% e o Eduardo Braga com 40,26%. Matematicamente já é impossível, né, a virada, porque você tem menos do que a diferença, né, entre eles. Você tem 18% para 19%, né, de diferença, e você já tem menos do que isso a ser apurado. Nem se todos os votos de todas as urnas viessem para o candidato Eduardo Braga, ele ganharia do Amazonino Mendes. Faltando aí 17%, são 1.174 urnas ainda a serem apuradas, Afrânio. Votos válidos. Já foram apuradas 5.494. Então faltam 1.174. Né? Uma nova atualização. Vamos ver aqui. Está na tela do nosso espectador o que está na tela do nosso espectador? O quadro da apuração? Está aqui, sim, tá o quadro da apuração na tela aqui, Afrânio. Nós temos então 84,19% das urnas apuradas. Amazonino Mendes continua na frente, 59,6%, baixou um pouquinho, né? 40,40% para o Eduardo Braga. Pois é, como eu estava comentando, é uma diferença muito menor do que mostrava as pesquisas eleitorais e do que mostrou. O que significa que o interior estava melhor do que a capital. De urna, que foi divulgada que fizeram, exatamente. De urna. Então temos aí uma eleição definida, é isso, Afrânio? Totalmente. Eleição definida com números aí, Amazonino chegando a quase 60% dos votos válidos. Eduardo Braga com 40,4%. A essa altura só faltam os municípios menores. Os municípios menores, tradicionalmente, eles estavam com o Eduardo Braga. Então essa diferença tende a diminuir um pouco mais, talvez para 41 para Eduardo e 59 para Amazonino. A abstenção, Afrânio, você acha que a abstenção. Muita coisa? Então, vamos analisar a abstenção aqui. Nós tivemos 24,35% de abstenção, até agora foi mais ou menos dentro do que se esperou, então não foi maior, foi dentro do que se esperou, tá? Nós tivemos aí 25%, arredondando, 25% de brancos e nulos. Na capital tivemos 34%. Dá 26%, né? Brancos e nulos dá 26%. Então, 26%. Nós tivemos 26% de brancos e nulos. Altíssimo, né? A última que nós tivemos deu 9, alguma coisa. Muito alto, então, os brancos e nulos. 24,35% de abstenção. Ou seja, nós tivemos mais de 50% do eleitorado que ou não foi, ou votou branco ou nulo. Não votou em nenhum dos candidatos. Ganhou de todos os outros candidatos. Então, é uma eleição atípica, realmente, né, Afrânio? Confirmado todas as hipóteses, a de que ganharia o Amazonino Mendes, a do enorme número de brancos e nulos, como nós comentamos no início, e uma melhora no interior. Quem fez a boca de urna não pegou isso, entendeu? Porque essa melhora provavelmente veio das médias e menores cidades, onde o Eduardo Braga deve ter sido melhor do que Amazonino Mendes, como foi no primeiro turno ainda. Continuamos acompanhando aí a apuração dos votos. Temos então, vamos ver se tem mais uma atualização aqui, Afrânio. Ainda não, continuamos com 84,19%. Faltam 15,81% dos votos serem apurados, um percentual pequeno que deve estar sendo transmitido das calhas onde estão os menores municípios do estado do Amazonas. Municípios que têm 10 mil habitantes, 5 mil eleitores, municípios que têm 20 mil habitantes, 11 mil eleitores, municípios dessa magnitude, dessa natureza, onde as campanhas chegam em uma escala menor, onde se tem prefeitos e lideranças desses municípios
mais envolvidas nessas eleições, né? E que provavelmente nas próximas atualizações vão diminuir essa diferença entre o Eduardo Braga e o Amazonino Mendes. Mas nada que chegue a uma... Manaus está consolidada. O resultado de Manaus, por exemplo, vamos só avaliar, Valmir, por favor. O resultado de Manaus, nós temos em Manaus, aqui é o Amazonas que você está... Vamos voltar aqui então. O resultado de Manaus, que nós temos Manaus. Não, você tem dois, acho que você está com dois resultados do Amazonas. Não, Manaus aqui, 99,85%. Ah, perdão, é Manaus. Dos votos, né? Olha aí Manaus. Manaus ficou com 61 a 39, arredondando. Vamos colocar em 60,91, que equivale a 61, né? Arredondando, contra 39,09. As pesquisas internas davam próximo disso, mas não, davam 63 a 36. Isso pode ter sido o efeito do debate, ou da falta do debate, do não comparecimento ao debate do candidato Amazonino Mendes. Pode ter, de alguma maneira, contribuído aí para a redução dessa diferença. Nada significativo, mas esses 3%. Mas também ele chegou na reta final, na semana final, com muita gordura, né? Sim, bastante. Teria que ter acontecido algo muito diferente. Não, claro. Para mudar, sim. Não perderia toda de jeito nenhum. Mas a curva estava ascendente em Manaus. E o resultado da urna mostrou que ela estava descendente. A gente ouviu eleitores dizendo que tinha mudado o voto ali por conta do não comparecimento, da ausência do Amazonino no debate. Você acha que, em termos percentual, quanto é que muda no negócio desse? No máximo 4%, 5%, não mais do que isso. Que mais ou menos o que estava dando 63% e agora deu 60%, mudou 3%. Como são votos válidos, você considera 3% para um e menos 3% para outro. Né? Mas olha, em Manaus, eu acho que os números, as pesquisas erraram muito, né? Porque a vantagem era muito maior, era uma vantagem de quase 30 pontos percentuais, né? Essa vantagem aqui... ela está compatível, pelo menos aqui, com o que nós estávamos apurando nas pesquisas. Ela não se distanciou tanto assim, não. Certo. Por exemplo, a gente está falando aqui de votos totais, 22 a 40... Não, votos válidos aqui. Votos válidos, que é o que você compara aqui. a Acabou na sexta-feira 64 a 35, quer dizer... O que aconteceu no sábado e domingo foi que, ao invés de disparar, retrocedeu. E uma outra questão são os votos, a abstenção, que eu acho que foi baixa, né? 17,02% na capital. Deu 15 e alguma coisa no primeiro turno na capital, deu mais no interior. Aqueles 24 que a gente comentou, foi no Amazonas como um todo. Ok, nós atualizamos agora há pouco, então, a nossa manchete, Efraim. No Amazonas atual, Amazonino derrota Braga em eleição suplementar e volta ao governo do Amazonas. Essa é a manchete do Amazonas atual, confirmada então aí, os números confirmam a vitória de Amazonino no segundo turno. E a gente continua aqui então acompanhando a apuração. Manaus já está praticamente encerrada, faltam 5 urnas apenas. Que não vai mudar nada praticamente. O resultado de apenas 5 urnas em Manaus, e no interior do estado ainda faltam mais, né? Tem, vamos ver aqui. No interior do estado ainda estão faltando 961 urnas. 14%. Já tem 85,59%. Diminuindo a diferença, tá vendo? 59,53 para 40,47. A tendência agora é diminuir, porque os menores municípios, o Eduardo Braga estava melhor do que o Amazonino Mendes. Mas a vitória aí não, tá garantida, né? Diminuir, que eu falo, é 0,3, 0,4. Vai diminuir a diferença, mas o resultado...
Não sei se eu me expressei bem. Diminuir. Não, sim. Diminuir, claro, não? É só pra gente Uhum. não deixar dúvida no... Não, então, pro é eleitor, que o né? internauta entenda bem as palavras. Diminuir, a diferença é diminuir um ponto e meio, talvez até o final. Não deve ser mais do que isso. A Fran, a gente tem aqui 24,46 de abstenção no geral, né, no estado. Muito parecido com o primeiro turno. Brancos e nulos, aí chegando agora menos de 26, está dando 25. Porque quanto menor o município, menos branco e nulo você vai ter. 25,89% de... Manaus deve ter Branco fechado e com nulo. aqueles 35, 36, que era o previsto. E o interior com 15, talvez. 10. Mais uma atualização agora, 59,52 para Amazonino, 48, aumentou, diminuiu mais 0,02 e vai diminuindo 0,02, 0,4, até no final ficar talvez 59, 41. Agora, de qualquer forma, ainda percebe-se uma quase que 50% do eleitorado ainda rejeitando o governador que acaba de ser eleito, né? Aí uma internauta aqui nos faz a pergunta, ganhando nessas condições, como governar um estado, né, pois num cenário desse? O governador precisa da Assembleia Legislativa para governar. Tá? O apoio popular, ele precisa para se eleger. Para governar, ele precisa da Assembleia Legislativa. Se ele tiver a maioria na Assembleia Legislativa, ele governa. Já para se eleger, ele precisa do apoio popular para que ele tenha dos votos válidos. Volto a dizer, quem votou branco e nulo, respeita o protesto, mas nem contado aqui está como votos válidos, certo? Então, uma vez que não está contado aqui como votos válidos, quem votou branco e nulo tem que assistir e ratificar o seu protesto, entendeu? Tem um comentário aqui que eu gostaria de... Diga. Até de a gente comentar também, né? Diga lá. É do Agnus Del Mello. Ele diz assim, como diz um grande filósofo, não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. É por aí. Eu já ouvi essa frase antes. O problema não é gostar de política, mas sim em quem podemos confiar. Concordo aí, a frase eu já conhecia, ok? O que ele quer dizer é exatamente o que a gente tentou dizer aqui com outras palavras. Quem votou branco e nulo delegou para outras pessoas. Se queria alguma mudança, tinha que ter votado em alguém, ok? Agora você falou que o governador eleito precisa da Assembleia. Da Assembleia Legislativa. Ele vai ter um pouco de trabalho nesse início, pelo menos na teoria, né? Porque nessa eleição a Assembleia foi bastante dividida, né? Houve um racha entre os deputados, muitos até jogando contra até a própria realização das eleições, que queriam levar lá para dentro da casa a escolha do governador. Mas agora acabou isso, acabou a eleição, tem um governador eleito e mês que vem a gente pode voltar aqui e conversar e ver qual é o tamanho do apoio que o governador eleito já tem na Assembleia antes de assumir. Eu garanto que vai ser mais do que a maioria para poder votar. Isso é tradicional, Lúcio. Você pegar aí todos os ex-governadores, inclusive alguns não só tinham o apoio, mas conseguiam turbinar os seus partidos, que alguns se elegeram com partidos teoricamente menores, vamos dizer assim. O próprio Eduardo Braga se elegeu pelo PPS a primeira vez. Em pouco tempo ele tinha a maior parte dos prefeitos do interior no PPS e uma boa parte dos deputados estaduais no PPS também. Exatamente. Essas configurações vão mudar. Vão se moldando ali de acordo com os interesses de cada um, né? É isso aí. Porque na Assembleia Legislativa é tradicional, cada um vai... a oposição sempre é muito pequena, né? Muito pequena, sempre foi assim no Amazonas. E a gente não espera também, claro, não espero que seja diferente, né? Apesar das promessas. O discurso já foi até abrandado, né? Aquele discurso mais raivoso em relação aos candidatos que ficaram para o segundo turno já foi abrandado aí. O Belarmino, por exemplo, que estava fazendo campanha para o Braga, mas como ele mesmo já disse várias vezes que ele não tem vocação para ser oposição, vai ter que mudar de lado rápido. De novo. Inclusive, essa eleição foi uma
houve um racha geral nos partidos, né? Por exemplo, o PSD do senador Omar Aziz rachou, né? Mas foi atípico essa situação. Pois é, né? Foi atípico. o Davi Almeida apoiou a candidatura da Rebeca no Se rebelou, né? Se rebelou. O Omar Aziz com o Josué Neto apoiaram o Amazonino, mas o Átila Lins, que também é do partido, estava apoiando o Eduardo Braga. Passada a eleição, tudo volta ao normal. Provavelmente, em muito pouco tempo, tudo isso estará saneado. Ok, temos... Atualiza um pouquinho para ver se chegou. Temos 13%, 13% aí, acho que já, temos 11% só faltando, 88,30, 59,45, agora estabilizou, né, pelo jeito. 59,45 a 40,55. E descendo um pouquinho mais aí, eu não lembro quanto é que estava antes, mas eu acho que já está bem próximo da estabilização. Exatamente. Vamos só conferir Manaus aqui. Ok. Que já deve ter 100%. Aí é Amazonas. Aqui é Manaus. Ainda não foram... essas 5 urnas devem ser da zona rural, que deve estar com problema de internet para enviar. E que não vão mudar em nada, porque tem a apurar 2.017 votos só. Né? De um universo de... 1.273.265 votos. Então não vai mudar em absolutamente nada, né? Equivale a 0,15% do total. Né? Aumentamos os brancos e nulos aí? Não, mesma coisa mais ou menos, né? 8,513. Temos aí 35%, né? Agora? Exato. 36, deu 35. Isso na capital, né? Na capital. De brancos e nulos. E no interior, e aliás no Amazonas como um todo, não só no interior, temos 25, Tá diminuindo os brancos e nulos aí. Por que está diminuindo? Porque tem menos brancos e nulos no interior do que na capital. 25,45 de brancos e nulos no estado do Amazonas, mas na capital 35 a 36%, que não é nenhuma surpresa, como foi dito antes aqui. Ok. Afrânio, uma pergunta que você que acompanha mais a política, não sei se poderia responder, que é uma pergunta muito subjetiva. Você acha que o amazonino, sentando na cadeira de governador, vai ficar só até 2018 mesmo e entregar para o próximo? Essa é a resposta aí de 1 milhão de vontades, né? Não vou nem dizer de dólares, mas não sei, acho que não, acho que ele vem em 2018. Se tiver saúde... Se tiver saúde, disposição, um governo profícuo, ele vem. Uhum. Passa mais 4 anos, encerra sua carreira. E se ele decidir não vir, ele vai decidir quem vem, apoiado por ele. O amazonino é muito pouco influenciável, assim, ele é muito experiente para isso e duvido muito que venha a ser, sei lá, manipulado, alguma coisa assim. Agora eu vejo um cenário de muita briga, porque os aliados dele, os padrinhos da candidatura dele, viram ele realmente como governador tampão, né? Sei. Eles não têm planos para ele em 2018. Considerando que há menos de 2 anos atrás ele não era visto nem como tampão, então você pode dizer que não seria algo desproporcional imaginar que ele pudesse estar aqui daqui a um ano, disputando a reeleição. Esses acordos, né, Fran? Esses acordos a gente já viu eles serem quebrados várias vezes, né? Quase Por exemplo, em 2010, o Alfredo Nascimento estava crente de que seria um candidato a governador apoiado pela máquina, né? Porque o Omar Aziz era vice do Braga, se tornou governador, mas tinha uma promessa ali, feita lá em 2008, de que o Alfredo, apoiando a candidatura do Omar naquele ano, poderia ter o apoio do grupo em 2010. E não houve esse apoio. O Omar, sentado na cadeira de governador, foi para a reeleição, né?
E o Eduardo, naquele ano, colocou o José Melo como vice, porque achava que o Melo nunca seria candidato a governador, né? Seria um bom vice, mas que abriria caminho para ele se eleger com o apoio do grupo ali, do Omar, que era do grupo do Eduardo Braga. É verdade. E foi apoiado pelo Braga na eleição de 2010. Com certeza. Então, Zé Melo sentou na cadeira em 2014, né? Em abril de 2014, e não abriu mão de concorrer à reeleição. Olha, é difícil, você sentou na cadeira, você tem a caneta do poder na mão, não é muito fácil você desistir disso de uma hora para outra. O próprio presidente da Assembleia, Davi Almeida, né? Também, para você ver, sentou rapidamente... 40 dias na... Já sentiu os fluidos, sentiu, né? Os fluidos e o poder. Com certeza. Gente, deixa eu pedir uma questão. Vamos ver a proporção de votos válidos em Manaus, se comprometeu muito esses 36%. Eu peço ao Lúcio para anotar para nós. Quantos votos válidos, Valmir, por favor, nós tivemos em Manaus? Me passa essa... Aí é Amazonas. Me passa em Manaus. Vamos fazer aquela análise que a gente cogitou aqui. Tivemos 1.056.588 votos válidos. Não, desculpa, isso é comparecimento. Votos válidos estão aqui, olha. 694.626. Agora me veja no Amazonas como um todo, por favor. Isso aqui dá 65,74. Não, de Manaus. Não, eu digo 65% dos votos totais da cidade, de Manaus. Do eleitorado, né? Isso. 65% do eleitorado. Ou seja, 35% foi invalidado. De Manaus? Não, no estado. Tá. Agora vamos pegar o total de votos do estado e diminuído de Manaus, que você vai ter o voto do interior até agora, certo? Então você pegando do estado, aqui nós temos o do estado, certo? Já tem 90% das urnas apuradas. E 1.200.808 votos válidos. Eu vou fazer essa subtração aqui, vocês me permitam. Vou fazer essa subtração de 1.200.000 808 menos 694 626 506.182. O total de votos até o momento do interior, e ainda vai entrar mais. Nós temos a entrar ainda no estado, mas são poucos votos. Você tem aqui mais... É capital? Isso. No estado você tem quantos ainda por entrar? Não, você tem ainda 200 mil a entrar. Então você tem 200 mil. Então provavelmente isso tudo vem do interior, tá? Então 200 mil ainda vai entrar mais 100 mil aqui, no mínimo, 100, talvez 100 e tantos mil. Nós vamos ter, talvez, pela primeira vez, mais votos válidos no interior do que na capital. Hoje nós já temos cerca de 60-40, tá? Que é o normal. Só que ainda tem 200 mil votos a serem apurados aí. Tá? Exato. E tem 200 mil votos que devem vir aí 150 mil de alguma maneira do interior. Se eu somar 150 mil com 500, eu vou ter 650 mil. Eu vou ter o mesmo 50% para cada lado, 50% na capital de votos válidos contra 50% no interior. Mais um ineditismo. Mais um ineditismo, mais uma atipicidade aí. Por que isso aconteceu? Pelo alto número de brancos e nulos votantes na capital. Ok? Isso talvez tenha prejudicado as pesquisas de boca de urna que saíram, porque talvez tenham, toda pesquisa tem que dar um peso para a capital e para o interior. Se der o peso normal, seria 60-40 e não 50-50. Ou seja, isso pode ter feito a diferença para se distanciar. Né? Que as pesquisas que nós vimos aqui, elas se distanciaram do resultado total. Fran, e aquela história que a gente até comentou aqui, né, que eu comentei aqui contigo e pedi tua opinião. Sim. A respeito de o Braga perder para brancos e nulos. Não vai acontecer, né? O Braga teve 486 mil, semanal não, isso é o estado todo. Até agora ele teve 486.101 e nós temos até agora brancos e nulos no total 400 e poucos mil. Não vai acontecer no estado. Em Manaus talvez tenha acontecido. Manaus certamente aconteceu.
Você abrir Manaus aí, nós poderemos constatar. Vamos ver aqui. Tá, então vamos lá. Manaus ele teve 271 mil votos, tá? Não, e aí teve 360 aproximadamente. Então em Manaus certamente aconteceu, como foi dito. Quase 100 mil votos. E já era esperado também que isso acontecesse em Manaus. Repete o resultado do primeiro turno. No primeiro turno ele foi terceiro também, né? Perdendo para o José Ricardo, o candidato Perdendo do para o José PT. Ricardo, é verdade. Tem 486, dificilmente chega aí então a perder no estado Sim, para brancos e nulos. Né? exato. Só que ele foi, na verdade, os três, Zé Ricardo, Eduardo Braga e Rebeca Garcia, perderam para os brancos e nulos no primeiro turno. Branco e nulo foi o segundo, porque teve 21% de votos. E se você pegar os votos totais, você vai ver que um que eles tiveram menos do que isso. Certo? Então é isso, senhoras e É o senhores seguinte, internautas. tu arriscaria hoje um palpite, se tu fosse questionado hoje pelo candidato Eduardo Braga, se ele deveria, em 2018, voltar a se candidatar a governador ou a senador, o que tu diria a ele? Eu diria que eu precisaria dar uma saneada na imagem dele,